Minissérie Culpa e Abuso. Dentro dessa jornada do Março Mulher que nós estamos fazendo, falando sobre as formas mais comuns de abuso, causas e consequências, o que fazer, os temas relacionados a isso para despertar as mulheres que estão vivendo vidas subjugadas à dor, a uma dor que elas carregam e que elas nem sabem o que fazer com isso, que elas abafaram, que elas guardaram. Elas conseguiram viver as suas vidas do jeito que foi possível, mas nunca olharam ou nunca trataram a sua dor. E aí, tudo que acontece na sua vida, os resultados que você não tem, as alegrias que você não tem, a inveja que você tem, a tristeza que você tem, pode ter origem nessa dor primeira, lá de quando você sofreu o abuso. E enquanto você não encarar isso, a alegria não virá, a paz não virá e as tristezas farão morada no seu coração. Além das tristezas, uma inimiga gigante se chama culpa. E nós estamos fazendo uma mini jornada aqui, uma minissérie sobre culpa, porque é uma das formas é um dos sentimentos mais difíceis de serem eliminados quando está arraigado, quer você tenha consciência ou não. E hoje nós vamos falar sobre as 10 formas mais comuns de culpa. Nós vamos explorar a culpa de forma geral aqui, para você ir entendendo que por diversas maneiras você recebeu culpa e você carrega, e você vai entender que você não vai mais precisar carregar. Então, as 10 formas mais comuns de culpa são as seguintes. Primeiro, a culpa por você não atingir as expectativas que você tem sobre você e que as pessoas têm sobre você. Sentir-se culpado por não corresponder às próprias expectativas ou às dos outros é muito, muito frustrante. Junto com a frustração de não atender às próprias expectativas, vem a culpa. A segunda forma é a culpa por mágoas ou danos a outras pessoas. Quando você causou dor, mágoa ou dano a alguém de forma intencional ou não, você carrega uma culpa. E aí o que é importante é o que você fez em relação a isso. Tanto em relação ao que você causou para alguém, se você corrigiu, se você se desculpou, se você reparou o dano, ou não. Esse é o primeiro passo. E o segundo é se você fez o processo de se liberar dessa culpa. Se você pediu desculpa, se você reparou o dano, quando é possível fazer isso, e ok, você também precisa se liberar da culpa. Terceira culpa é por não ajudar ou cuidar o suficiente. Sentir-se culpado por não ajudar ou cuidar o suficiente dos outros, ou de alguém que precisa, ou que você acha que precisa, ou de alguém que está te manipulando para ter atenção e dizendo que precisa de cuidado, ou até por você não contribuir de forma significativa para a comunidade, por exemplo. Aqui já entra uma manipulação social de que nós devemos tudo para a comunidade. Então é importante você observar o quanto você se sente culpado por questões que fogem até do que você gostaria de fazer e até do que você poderia fazer, ok? O quarto tipo é a culpa por ser feliz e por ter sucesso. Parece ridículo se sentir culpado porque a pessoa é feliz e tem sucesso. Mas isso é uma realidade, infelizmente. Especialmente se as pessoas que você ama estão sofrendo e ou não estão alcançando sucesso também. E aí as pessoas que você ama é todo mundo que você ama. Pode ser família, pode ser amigo, pode ser marido, mulher, filho, irmão, quem seja. Então, quando você é bem-sucedido e quando você está feliz, é possível que você se sinta culpado quando você olha para o lado e as pessoas que você ama não estão. Atenção.
O quinto tipo de culpa mais comum é a culpa por não cumprir as normas sociais ou culturais. E aí, de novo, a culpa vai ser da sociedade, né? Se sentir culpado porque você não está conformado com as normas sociais e culturais que são impostas pela sociedade ou pela comunidade, é uma tolice. É uma tolice. Então, as normas de conduta, elas são validadas por grupos, por modismos, por um conjunto. É claro que eu não estou me referindo aqui às leis, às normas que regem a sociedade como um todo. Eu estou me referindo a questões sociais e culturais que, por não estar inserido nelas, a gente sente culpa. E a gente não precisa. Essa é uma culpa inútil. O sexto tipo de culpa é por fazer escolhas, por você fazer suas próprias escolhas. Escolhas que beneficiam a você mesmo, em detrimento dos outros. Escolhas que vão contra as expectativas dos outros. E toda vez que você fizer suas próprias escolhas, que vai ser melhor para sua vida, e você se sentir culpada, você precisa revisar essa história da culpa. Aí está outra culpa falsa. Sétimo tipo de culpa é a culpa por você não ser perfeito. E aí se sentir culpado por cometer erros, por não ser capaz de alcançar padrões de perfeição, aí eles são sempre irrealistas, é mais uma das culpas que você precisa eliminar. Ninguém é perfeito. A imperfeição é uma condição necessária para a gente criar, para a gente mudar, para a gente melhorar. Então, é uma culpa, mais uma para você rever. E aí, outro tipo de culpa é não cumprir promessas ou compromissos. Você promete, você não cumpre, você se compromete e não cumpre, e aí vem a culpa. A culpa porque você fez promessas para outras pessoas, porque você assumiu compromissos e você não cumpriu. É importante você fazer uma revisão se você está com superlotação na sua agenda, se você está abraçando, como se diz, né? Abraçando o mundo com as pernas. E aí, fazer os seus ajustes, revisar seus compromissos, observar as suas promessas e jogar a culpa fora. O nono tipo das culpas mais comuns é a culpa por ter privilégios ou vantagens. Imagine você se sentir culpado porque você tem um cartão de milhagem de uma companhia aérea e quando você chega no aeroporto a fila está gigantesca para fazer o check-in, mas você tem o privilégio de passar direto, de ficar na sala VIP. Por que você sentiria a culpa de ter esses benefícios se você trabalha para eles? Exatamente para ter esses benefícios, essas vantagens. E o último tipo de culpa é a culpa por não ser grato o suficiente. Aí eu queria te perguntar, qual é a medida da gratidão suficiente que baliza todos nós? O mundo nem sabe o que é gratidão. As pessoas agradecem com a cabeça, mas a prática da gratidão, de ter um coração agradecido, é uma coisa muito nobre. É preciso desenvolver. Não nasceu com a gente esse negócio. Então, se sentir culpado porque você não expressa gratidão suficiente pelas coisas boas da vida, não reconhece o esforço dos outros todo o tempo em nosso benefício, e essa coisa exagerada, quem foi que te deu a medida do que é o suficiente? Então, essas são as formas de culpa mais comuns que a gente enfrenta na vida e que é importante reconhecer sim o sentimento de culpa, mas lidar com ele de maneira saudável. Jogue fora as culpas desnecessárias e trate as culpas que estão esmagando a sua alegria, a sua paz, a sua saúde. Culpa, tô fora.